Tens o dom de ver estradas onde eu vejo o fim. Me convences quando falas, não é bem assim. Se me esqueço, me recordas. Se eu não sei, me ensinas. E se perco a direção, vens me encontrar. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas. Queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos iam desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem, que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo. E se falo, me escutas. Queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem, que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos hoje aqui ao vivo em Brasília, programa Direção Espiritual. Olha, eu cada vez mais estou convicto de que nós só podemos experimentar
a sobrenaturalidade da vida depois de nós experimentarmos o que é natural. Não adianta você querer ensinar ao seu filho a fé no sobrenatural se você ainda não ensinou a ele a fé que perpassa as relações mais naturais da vida. Uma criança, por exemplo, quando está aprendendo a andar, ela exerce a fé natural de confiar naqueles braços que se estendem para ela no momento que ela está dando os primeiros passos. A gente sabe que se uma criança caminhar confiando que aqueles braços acolherão caso ela se desequilibre, a gente sabe que se essa criança for negligenciada por aquele que está amparando, deixando-a cair de propósito, vai causar uma marca, um trauma muito negativo na vida dessa criança, que às vezes leva uma vida inteira para tentar se refazer, ou então morre sem ter corrigido isso, né? Por que às vezes a gente não tem confiança nos outros? É porque confiança é um dom que se ensina. A gente não nasce confiando, a gente aprende. Eu gosto sempre da expressão, é a autoridade afetiva que alguém exerce sobre nós que nos dá garantia de confiança, ou que nos ensina o exercício da confiança. Então, se minha mãe confia em mim, se eu tenho autoridade afetiva sobre ela, nós fazemos uma experiência natural extremamente enriquecedora do ponto de vista humano. É assim quando nós temos bons amigos, é assim quando a gente tem bom pai, boa mãe, bons irmãos, bom marido, boa esposa, bom namorado, boa namorada, né? É assim quando o vínculo se estabelece a partir deste sólido território da confiança. É assim que a gente aprende a ter fé em Deus. Eu, muitas vezes, como líder religioso, encontro pessoas que são muito aptas ao sagrado, porque foram bem fundamentadas do ponto de vista humano. Elas conseguiram, foram felizes em nascerem em ambientes onde a confiança foi ensinada desde criança. Porque se isso nos é negligenciado, ficam lacunas dentro da nossa personalidade. E o que é a personalidade? É uma espécie de alicerce, né? Que nos sustenta como pessoas. Eu tenho a minha personalidade, o Davi. Boa noite, Davi. Muito obrigado pela sua presença. Davi está se dispondo a estar conosco aqui hoje. Davi tem a personalidade dele. Nós não somos iguais, porque nós somos feitos de estruturas diferentes. As influências que eu tive são muito diferentes. Pode ser que até que a gente tenha coisas em comum. Basta a gente começar a conversar um pouquinho e a gente vai saber. Mas num primeiro momento, as personalidades são as mais diversas. Por quê? Nós somos o resultado de tudo aquilo que nos foi dado. Naturalmente, volto a dizer, tudo é muito natural. Às vezes nós queremos, por sermos religiosos demais, né, e humanos de menos, nós retiramos da dimensão humana da vida toda a dimensão natural que nos prepara para Deus. Eu fico pensando que na própria vida de Jesus há uma dimensão natural muito bonita de ser observada. Não pelas Escrituras, porque elas não nos contam. Você só tem registro de Jesus quando nasce, aos 12, depois aos 33, quando ele começa, aos 30 anos, quando ele começa a sua vida pública. Mas se você for pensar que Jesus precisou dessa estrutura humana para ser quem ele foi, ele é tão grande o que ele foi, que continua sendo entre nós, né? Ele é, ele foi, ele é e será. Então, se você for pensar na estrutura humana, a estrutura humana de Jesus foi construída de maneira natural pelas pessoas que tiveram influência sobre ele. Ou você acha que aquele homem teve coragem de morrer no Calvário, movido somente por forças sobrenaturais? Não acredito, não. Porque Deus não o poupou de ser homem, de sentir medo, de sentir sede, de sentir fome, de sentir saudade, de chorar, de amar, de irritar-se. Todas as dimensões humanas de Jesus nos mostram que ele passou também por um processo natural.
E é até muito sofisticado, delicado você pensar as influências que José teve na vida de Jesus. Por isso Jesus foi colocado num lar bem estruturado. José é um homem justo. Maria, essa mulher que guardava todas as coisas no coração, como diz a Sagrada Escritura. Essa frase diz muito para nós. Essa frase diz que Maria era uma mulher que saboreava a vida. E quem saboreia a vida sabe fazer silêncio, sabe perceber a grandeza da existência, vive muito melhor. Então, nessa oportunidade que Maria teve de educar o Filho de Deus, de dar a ele elementos que lhe proporcionaram ter coragem para subir o Calvário. Você já pensou sobre isso? Um filho bem criado. Sim, Jesus foi um filho muito bem criado. E a gente, toda vez que nós pensamos a nossa vida cristã, é natural que a gente pense todas essas influências ordinárias que nós sofremos no nosso dia a dia. E é por isso que nós precisamos ficar muito atentos a tudo aquilo que nos influencia. Porque isso pode fragilizar profundamente as estruturas da nossa personalidade. As dimensões naturais da minha vida, eu preciso passar tudo isso por um crivo para eu ter condições, se aquilo que eu estou escolhendo para mim me ajuda ou não a ser quem eu sou. Nós falamos na Festa da Misericórdia no domingo, aliás. Muito obrigado a todo o povo que veio até a Canção Nova participar deste momento tão especial para a fé cristã e para nós ali na Canção Nova. Lá nós falamos justamente disso, de que a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter a misericórdia na nossa vida é expulsar do nosso coração as mágoas, os ressentimentos, porque senão nós nunca chegaremos a ser misericordiosos. Misericórdia é você ter condições de sentir com o outro. O meu coração sente com o seu. Isso é misericórdia. A pessoa misericordiosa é aquela que tem facilidade de perceber o sentimento do outro, de perceber o sofrimento e também de perceber a alegria e viver em comunidade, em comunhão aquilo. Nós, nessa oportunidade que nós temos de absorver o mundo ao nosso redor, a gente pode absorver coisas ruins ou pode absorver coisas boas. Na própria experiência de conviver com quem a gente convive. Quem tem influência sobre nós? Quem no dia de hoje determina os nossos sentimentos? Isso é passar o nosso cristianismo pelo crivo. Isso é você pegar toda a dimensão sobrenatural da fé e aplicá-la com muita concretude. Porque um cristão que não reflete sobre as pessoas que exercem influência sobre ele, não está exercendo o seu cristianismo como pode. E é por isso que a gente compreende o cristianismo como uma amizade com Deus. Porque somente os amigos de verdade, somente as pessoas que nos amam verdadeiramente. E quando eu falo amigo, você inclui todos os parentescos, todos os vínculos que você pode ter na vida, que significam para você uma amizade. Sim, marido e mulher podem ser amigos, não tem nenhum problema. Preservam as atrações sexuais, né? O amor esponsal não termina, mas a amizade é um vínculo que não pode ser retirado. Meu pai continua sendo meu pai, mesmo eu sendo amigo dele. É tão interessante quando você identifica que aquele que te ama lhe faz conhecer o verdadeiro significado da amizade. Aquele que estabelece com você um vínculo amoroso, ele vai ter a oportunidade de ter acesso àquilo que você é. E a voz dele passa a ter autoridade afetiva sobre você. Você vai ouvi-lo, você vai querer saber o que ele diz sobre isso, sobre aquilo. E aí você vai fazendo uma experiência natural de confiar. Como um menino confia em outro menino. Eu acho que a nossa fé em Deus tem de ser assim. Confiar em Deus é a mesma coisa
de ver um menino confiar no outro menino, sem reservas. Tornou-se amizade o cristianismo. Não tornou-se apenas uma atmosfera distante, uma religiosidade que não se aplica à vida, que não se transforma em espiritualidade. Não. É a experiência de confiar. Eu experimento Deus a partir dos meus relacionamentos humanos. Eu sei o que significa confiar em Deus, porque sou capaz de confiar em pessoas. Ah, padre, mas lá está dizendo na Sagrada Escritura que a nossa confiança tem que estar no Senhor, que nós não podemos colocar a nossa confiança nos humanos. Reinterprete o texto. A nossa confiança será sempre acima de toda a humanidade. Nós confiamos no Senhor, mas nós confiamos que Deus envia à nossa vida as pessoas que nos ajudarão no nosso processo humano. Inclusive estabelecendo uma confiança que a gente não compra nas prateleiras do supermercado. Ou você acha que eu confio em alguém da noite para o dia? Não, é vínculo estabelecido. Claro que às vezes você pode até, por uma proximidade, você aproxima aquele vínculo de confiança, mas esse é o tempo que vai confirmar. Mas uma coisa é certa, é bom confiar, é bom ter vozes que nos amam, que nos abrem os caminhos, que nos retiram dos fossos das misérias, que nos salvam. Que às vezes nós ficamos pensando que a salvação é um dom que se aplica somente à eternidade. Não. A salvação depois da morte, esse é um mistério. A gente trabalha por ele, mas a gente não tem a compreensão exata do que é. Não passa pela nossa linguagem. Nós não conseguimos nem explicar o que significa essa confiança na eternidade. Agora, uma coisa é certa: eu tenho a oportunidade de ser salvo diariamente. Eu tenho pessoas que salvam a minha vida, com uma palavra que me dizem, com um alerta que me fazem. Tudo porque existe confiança. O outro me diz, eu confio na palavra que me foi dita e vou agir a partir dela. Isso é acreditar em Deus, minha gente. Acreditar em Deus é você permitir essa confiança, que essa confiança se estabeleça. Porque aí você vai ouvir Deus em você. Você não precisa sair de casa para poder ter essa experiência com o Senhor. A gente sai de casa, a gente vai à igreja para ritualizar comunitariamente aquilo que nós já vivemos na intimidade. A igreja principal que você precisa frequentar não é de pedras. A igreja da sua salvação não é aquela de pedra lá da paróquia, não. A igreja da sua salvação é você. É aí que Deus habita. É neste território que você precisa mergulhar. Porque quanto mais o ser humano mergulha em si mesmo, maior é a capacidade que ele tem de ouvir a sua consciência. E a consciência é a voz de Deus por excelência. Se você me perguntar, Padre Fábio, como é que eu faço para saber se é vontade de Deus para a minha vida? É só você prestar atenção em você. É só você ter condições de olhar para aquilo que está diante de você como uma possibilidade, juntar as pedras do quebra-cabeça e ouvir pacientemente. Não se apresse. A gente não precisa ficar apressado em tomar decisões. A gente tem o nosso tempo a favor, trabalhando a nosso favor. Claro que você não precisa esperar 10 anos para tomar uma decisão que você pode tomar em 2 dias. Mas à medida em que você vai observando as estruturas que te rodeiam, que você vai colocando para agir o seu bom senso, a sua consciência vai tendo voz em você, voz ativa, não voz passiva, voz ativa, aquela que determina, que dá ordem, sabe, uma voz que ordena, e que você é tão confiante nela que obedece. Ouvir Deus é assim, é eu prestar atenção na voz que fala em mim. E é claro, depois por precaução você partilha com as pessoas que você ama e que você se sabe amada por elas, porque essa voz geralmente é confirmada naqueles que nos amam. Eu confio em Deus
e também confio em pessoas. É nessa junção que o meu cristianismo me torna possível. É nessa junção de duas realidades, natural e sobrenatural, que eu sou construído como pessoa diariamente, minha gente. E é tão bom a gente encarnar o discurso religioso, é tão bom a gente identificar que a religião que nós praticamos, ela tem tudo a ver com a nossa humanidade. Sim, eu quero Deus é para ser mais honesto, eu quero Deus é para ser mais verdadeiro, eu quero Deus na minha vida é para eu ser mais justo com as pessoas que estão ao meu redor, eu quero Deus na minha vida é para eu ficar mais manso, menos irado. Eu quero Deus na minha vida é para não ser um poço de mágoas, um poço de ressentimentos. Eu quero Deus na minha vida é para eu ter condições de dividir com justiça aquilo que me foi dado. Eu quero ter Deus na minha vida é justamente para eu conseguir extirpar do meu coração todos os sentimentos mesquinhos que porventura me visitam ao longo do dia. Sim, o tempo todo nós estamos sendo visitados por sentimentos mesquinhos, de inveja. Quantas vezes eu sinto inveja do outro, mas não quero permitir que esse sentimento cresça dentro de mim. Quantas vezes sinto ódio, não quero que esse sentimento cresça dentro de mim. Por quê? Porque o meu cristianismo é uma realidade que trabalha diretamente as estruturas precárias da minha existência. A minha religiosidade é a minha terapia, é o lugar onde eu purifico os meus excessos, é o lugar onde eu percebo os meus erros, onde eu observo os meus equívocos, porque às vezes, por não ter essa sensibilidade, eu começo a ter uma estrutura de vida totalmente contrária àquilo que eu sou, àquilo que eu pretendo, porque me falta ouvir a voz da consciência. A gente tem um estilo de vida às vezes tão fútil, tão banal, que não sobra espaço para uma vida religiosa consistente. Sobra para a reprodução de ritos religiosos que nem repercutem dentro de nós. A pessoa vai à missa, a pessoa vai ao culto, ela participa do grupo de oração. Sim, mas o que tudo isso provocou nela? Ela tornou-se uma pessoa melhor depois de ter passado por tudo isso? Ela administrou melhor os seus ciúmes, as suas vaidades, as suas pretensões? Ela passou a tratar melhor as pessoas que convivem com ela? Ela passou a ser mais humilde? Passou a ser mais simples? Porque tudo isso nós só alcançamos à medida em que a gente é honesto, à medida em que a gente se escuta de verdade, à medida em que esse cristianismo consegue perpassar todas as dimensões naturais da nossa vida. Quando esse cristianismo deixa de ser uma atmosfera sobrenatural e passa a ser o lugar da nossa convivência. Eu experimento realidades místicas a partir de realidades humanas. Não posso viver de outro jeito, não posso acreditar de outro jeito, porque até o Cristo passou por esse processo. Você acha que comigo vai ser diferente? Se Jesus precisou experimentar as realidades humanas, inclusive a crueza delas, a dureza delas, para ser o grande líder espiritual que ele foi no seu tempo, sim, um Deus encarnado sendo líder naquela época. Faltava àquelas pessoas a consciência de que Jesus era Deus encarnado. Essa consciência, ela é hoje, ela é para nós, para aqueles que viveram depois. Mas enquanto os fatos estavam se desenrolando, Jesus era apenas, para eles, era apenas um líder religioso, que eles observavam. É verdade, o que esse homem fala, o que esse homem prega, repercute na vida de quem escuta. Ele não ensina um Deus nas alturas, desprezando os humanos aqui embaixo. Muito bonito até, o primeiro milagre que Jesus realiza é multiplicar o vinho de uma festa. Não é curar um doente, não é ressuscitar um morto. O primeiro milagre que Jesus faz é ressuscitar a alegria, encher as talhas de água, transformá-las em vinho. Isso é tão humano, minha gente. Isso é tão humano.
tomar um vinho com um amigo. A alegria que esse vinho pode trazer. A gente fica mais soltinho, né? Fala mais. Isso é tão humano. O que de místico existe nisso? E foi o primeiro milagre que Jesus fez. Ele devolveu a alegria a uma festa. Às vezes a gente só está necessitado desse milagre. Voltar a ter alegria na nossa festa. Ou então, voltar a ter festa na nossa vida. Voltar a tornar os nossos dias mais brilhantes, mais significativos. Mas isso não virá de maneira sobrenatural, viu? Isso virá no momento em que você tiver coragem de mexer nas estruturas dos seus dias. No momento em que você tiver coragem de mexer no seu caráter. Em que você renunciar até pessoas, situações que não facilitam o agir de Deus na sua história. É naturalmente que Deus nos salva. E quem sabe viver de forma natural a sua vida espiritual, a sua religiosidade, tem muito mais facilidade de compreender os mistérios da transcendência. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Você viu que acabou de passar uma propaganda aí da Obra de Maria, convidando você a fazer uma viagem. Pois é, em parceria com a Canção Nova, a Obra de Maria realiza peregrinações pelo mundo todo, proporcionando ao peregrino uma bonita experiência de Deus a partir de lugares que são muito especiais à nossa fé. Em outubro, nós estamos já programando com muita antecedência para dar tempo de você tirar férias, de você se organizar, começar a fazer o pagamento, já que a Obra de Maria e a Canção Nova facilitam muito, inclusive até oferecendo $1 abaixo do mercado, para que você tenha condições de viajar, de realizar o seu sonho. E além de viajar, você ajuda a manter essa obra. A Obra de Maria, por exemplo, tem um trabalho lindíssimo de manutenção de obras em Moçambique e Angola, através das peregrinações. Então, toda vez que nós viajamos com eles, nós estamos contribuindo para que essas obras continuem acontecendo. Ano da Misericórdia, nós resolvemos programar uma viagem muito especial à terra da Divina Misericórdia, a Polônia. Mas nós não só passaremos na Polônia, como também iremos até a República Tcheca e também a Alemanha. Nós vamos sair no dia 18 de outubro. E essa viagem vai durar até o dia 30. Então você é o nosso convidado. Você tem condições de entrar no site da Obra de Maria, ou então ligar para os telefones que aparecem aí, para você obter informações, como é que você pode viajar, como é que você pode fazer parte do nosso grupo. Eu serei o diretor espiritual, estarei o tempo todo com vocês. Nós teremos celebrações eucarísticas todos os dias e viveremos um roteiro místico por esses lugares. Passaremos na terra de João Paulo II. A Polônia, nós fizemos esse roteiro o ano passado. Inclusive esse ano esse roteiro será um pouquinho maior do que nós fizemos. Mas foi uma viagem muito especial. Nós tivemos uma oportunidade de conhecer de perto os territórios de João Paulo II e viver também a bonita experiência no Santuário da Divina Misericórdia. E depois, por último, nós vamos passar na Alemanha, onde a gente vai conhecer o Santuário de Nossa Senhora Rainha, 3 vezes admirável. Nunca estive lá, vou ter a oportunidade de ir agora. Então, de 18 de outubro até o dia 30 ou 31, não sei. Então, você ligando lá, você vai obter essas informações. Você tem a oportunidade de viajar conosco e fazer desse tempo da misericórdia um tempo muito especial na sua vida. Eu estava falando para vocês aqui dessa história da amizade e eu gostaria... mas antes gostaria de mostrar... Gente, tem como focalizar ali? Nós estamos lançando agora para todo o Brasil, inclusive aí em Brasília aqui, amanhã nós temos 3 sessões de lançamento, vão ser exibidos, né,
vai ser exibido, desculpe, no cinema. Como é que é o nome do lugar onde vai ser? Se bem que não tem ingresso mais, não tem nem como anunciar mais. Esse DVD foi gravado em altíssima qualidade, do ponto de vista musical, do ponto de vista de imagem, então ele pode ir para o cinema. Então a gente está fazendo lançamentos em alguns lugares do Brasil. Faremos em Brasília amanhã, e Belo Horizonte ainda tem ingresso para a segunda sessão, que será na sexta-feira, lá no Ponteio, no Shopping Ponteio, não é isso, Mônica? Mônica está batendo papo ali, não sei se ela ouviu o que eu falei. Ponteio Lar Shopping, no cinema, na segunda sessão ainda tem. Se você for lá no Ponteio, no Shopping Lar Shopping, esse nome que eu falei já, Ponteio Lar Shopping, aí em BH, é lá na Raja Gabaglia, não é? Nossa Senhora do Carmo. Se você vai lá no shopping, você tem lá um plantão, 12 horas, vendendo já os ingressos para você estar. O ingresso dá direito a um DVD autografado, porque eu estarei lá presente. E você também vai ajudar uma obra assistencial. Cada lugar desses lançamentos, uma obra assistencial está sendo ajudada. E você também pode adquirir aqui pela Canção Nova. Se todo produto que você compra aqui na Canção Nova, você ajuda a fazer a manutenção deste canal, de tudo aquilo que é realizado entre nós aqui e por nós. Eu tenho uma passagem aqui no Evangelho de João, que eu gosto muito, que é quando Jesus faz a distinção do servo e dos amigos. Ele diz: como meu Pai me ama, assim também eu vos amo. Permanecei no meu amor, e se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu observei o que mandou meu Pai, e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Veja bem, é tão interessante quando a gente percebe que o que Jesus está nos propondo é um processo de maturidade mesmo. Às vezes eu vejo que no meu coração eu consigo identificar direitinho quando é que a minha relação com Deus passa pela servidão e quando é que ela passa pela amizade. Na servidão, porque às vezes o termo pode parecer bonito, né? Ah, eu sou servo. Cuidado. Muitas vezes na servidão pode haver uma espécie de troca. As pessoas muitas vezes compreendem que Deus é aquele homem que está atrás de um balcão, oferecendo favores a quem se aproxima com humildade. Então vem com faz toda uma oração já dizendo exatamente o que quer receber, porque não dá nem a Deus o direito de ser sábio e saber o que a gente precisa. E nós estabelecemos essa servidão que não chega a ser um valor. É uma obediência dos ritos, das leis, mas ainda não chegou a ser um valor. Porque Jesus chama a atenção é justamente para isso. Ele não quer uma religiosidade, uma experiência de Deus. Isso ele fala para as pessoas do seu tempo e serve para nós, porque a sociedade parece que continua exatamente do mesmo jeito quando o assunto é religião. Ele quer que essas pessoas amadureçam para compreender que não é só obedecer a Deus, não é só procurar realizar aquilo que é o correto. É uma coisinha a mais. É um elemento a mais que nos diferencia como cristãos. É entrar no contexto da amizade. Como nós falávamos aqui, a amizade é um valor irrenunciável na vida de uma pessoa. Ter bons amigos é garantia de qualidade de vida. Porque é no amigo que a gente encontra muitas vezes o referencial para a mudança que a gente precisa viver. É no amigo que a gente encontra a palavra que vai quebrar aquele paradigma antigo dentro de nós que precisa ser substituído, que precisa ser superado. Porque às vezes nós ficamos fazendo a manutenção de posturas antigas que já não nos servem mais. Como se a gente quisesse vestir uma roupa que só nos serviu no tempo da infância.
Às vezes é a voz que conselheira, amiga, que vem de fora, que nos dá a chave, né, para a gente poder abrir aquela porta, sair e conhecer um novo tempo. E obedecer é ouvir com o outro. Por isso que eu dizia no primeiro bloco, que se a gente quiser ouvir a Deus, a gente precisa prestar atenção na voz da consciência, que é a oportunidade que você tem de ouvir Deus em si mesmo. Então pode estar deitado lá na cama, na hora de dormir, que você tenha a oportunidade de escutar o que Deus tem a lhe dizer. Ouvir o que Deus tem a lhe falar. Aí você escuta com Ele. Isso é obedecer. Obedecer não é acatar uma ordem, mas é compreender o contexto da ordem que nos foi dada. Você ouviu com o outro. Você não só ouviu do outro. Está vendo que existe uma diferença muito sutil, mas interessantíssima para nos ajudar a compreender o que é obedecer a Deus? Ah, padre, então não é só acatar o que Deus me pede? Não. É você passar por trás, entrar no contexto daquilo que Ele lhe pede, compreender o que Ele lhe pede e então responder positivamente. Porque quando você compreende, você fica livre. Se eu peço ao Davi para fazer, Davi, derrube esse vaso. Ele não sabe por que eu quero que ele derrube esse vaso. Ele vai apenas derruba. Ele não foi livre para fazer. Ele derrubou o vaso sem nenhuma liberdade, porque ele não estava por dentro dos motivos pelos quais eu pedi que ele derrubasse o vaso. Agora, se eu, antes de pedir a ele que derrubasse o vaso, dissesse assim: Davi, tem uma cobra perigosa no lado de cá. Não é para matar não, é só para prender, para a gente depois tirá-la, para levar embora. Derruba esse vaso. O vaso vai cair, ela vai ficar presa e a gente tem condições de resgatá-la. Aí ele ouviu comigo. Aí ele não só vai derrubar o vaso, ele vai de fato obedecer ao que eu pedi a ele. Tá vendo como é sutil? E às vezes no nosso cristianismo nós somos tão imaturos que a gente passa uma vida inteira na servidão e não na obediência. A gente passa uma vida inteira na servidão e não na amizade com o Senhor. Nós que vivemos em comunidade, eu estou aqui com vários consagrados da Canção Nova, alguns de aliança, outros de comunidade de vida. A gente sabe como é difícil obedecer um superior, que geralmente a ordem vem de cima. Ela não foi uma ordem refletida com a gente. Quantas vezes eu dentro do seminário tive dificuldade de obedecer aos meus superiores, porque eu não entendia o motivo daquilo que estava sendo pedido. E é por isso que o bom líder, o bom superior é aquele que vai chamar e vai dizer: olha só, a gente está observando que você está tendo essas dificuldades. Aí eu começo a ouvir com ele. Aí quando ele me dá a decisão que ele já tomou por mim, mesmo que eu fique um pouco contrariado, eu ouvi com ele. Eu obedeci, isto é, eu mergulhei no coração dos argumentos. Não me foram negados os argumentos, não me foi negado o direito de saber o porquê vamos derrubar o vaso para o lado de cá, ou porquê vamos transferir uma pessoa para lá. Por isso que a liderança cristã, minha gente, ela é muito exigente. Ser líder é até fácil, agora ser um líder cristão exige recrutar muito mais valores. Inclusive de respeitar totalmente aquele que lhe é obediente, de você dar a ele um alimento saudável, ou até mesmo aliviar o sofrimento que aquela obediência vai causar, porque às vezes a obediência vai gerar sofrimento em nós. Jesus obedeceu indo ao Calvário e morrendo na cruz. Poderia muito bem ter saído correndo. Mas por que ele verdadeiramente obedeceu? Porque ele havia compreendido os motivos de estar ali. Ele ouviu com o Pai.
que não havia uma outra forma de sair dali. Ele honraria aquela palavra até o fim. Ele daria o sangue até o fim por aqueles que ele amou, pelos valores que ele lutou. Então ele obedeceu, de fato. Ele foi livre. Jesus não foi amarrado ao Calvário. Ele foi muito livre para ser o crucificado que hoje nós olhamos na cruz. Ele não foi um prisioneiro que foi amarrado, torturado, sem querer. É claro que se ele pudesse ter mudado o curso da história, ele mudaria, mas ele sabia que não havia o que fazer. Então ele aceitou a cruz porque ele já tinha escutado com o Pai que se ele retrocedesse, ele ia jogar por terra toda aquela verdade que ele havia ensinado. Se Jesus tivesse corrido da cruz, nós não estaríamos com essa Sagrada Escritura nas mãos e nem estaríamos com todo esse arsenal favorável à libertação humana. Nós não estaríamos com esse arsenal favorável de graças que não teríamos conhecido. É a obediência de Jesus, o ouvir com o Pai. Então quando eu quero ser um líder cristão, eu tenho que exercer a obediência da mesma forma, tanto ajudando aquele que está debaixo da minha autoridade, quanto eu preciso obedecer a alguém também que está acima de mim. Obedecer é ouvir com o outro. O amigo é assim. Então tá bom, eu vou obedecer o que você está me dizendo. Mas por quê? Não é porque você está me dizendo e eu não entendi. É uma obediência cega. Não, é porque eu ouvi com você e eu entendi que isso que você está dizendo é melhor para mim. Aí a pessoa é livre. Ela não está fazendo apenas para agradar o outro. Ela está fazendo porque ela compreende a necessidade de realizar aquilo que a palavra diz, de transformar o que a palavra disse em atitude. É essa maturidade que nós precisamos alcançar. Lembra que no início do programa a gente dizia que nós precisamos aprender a confiar uns nos outros? Pois é, porque só quem confia obedece. Mas a confiança não cai sobre nós, ela não é uma chuva que chove sobre nós, não. Confiança é um trabalho diário. Para obedecer a Deus, eu preciso confiar nele. E para confiar nele, eu preciso conhecê-lo cada vez mais. Quanto mais eu conheço a Deus, maior é a minha facilidade de ouvir a voz dele aqui no meu ouvido. E ele não fala com aquela voz de pode falar, não. Fala comigo através de uma pessoa igual Davi, fala comigo através da minha mãe, fala comigo através dessa palavra, fala comigo através de uma cena que eu vejo, fala comigo através dos acontecimentos. A gente terminou a Semana Santa, né? Tantas coisas na simbologia da Semana Santa falam de Deus a nós, mas também algumas simbologias podem até confundir a nossa cabeça, né? Por exemplo, o sacrifício, eu sei que tem valor fazer sacrifício, mas o sacrifício só tem valor se for para educar a nossa vontade. Eu dei uma palestra outro dia, eu estava dizendo, durante a Semana Santa, na sexta-feira da Paixão então, eu não aguentava mais receber aquela foto. Quanto mais estragado estiver o Cristo, maior impacto causa, né? Aquele Cristo todo machucado, todo ensanguentado, e aquela frase culposa, foi por você. Isso é um perigo. Porque isso pode gerar uma teologia sem reflexão. Tá certo, foi por mim. Mas quando eu posto uma paisagem bonita, lindíssima, eu também posso escrever a mesma frase. Foi por você. Deus nos salva no sacrifício, mas também nos salva através das alegrias. É por isso que na Páscoa a gente se entope de chocolates. Tudo oferecendo a Deus. Olha, Senhor, a minha alegria é tanta e ela é toda para o Senhor. E pode ter certeza, da mesma maneira como Deus se alegra quando lhe vê disciplinado, perdendo a gordura saturada que você acumulou na sua cintura. Porque disso agrada um pai. Não tem nada que agrada mais um pai do que ver um filho disciplinado, gente. Ver você perder 10 centímetros de barriga só numa quaresma, porque criou vergonha na cara e modificou a alimentação e parou de comer coisa estragada pelo dia a dia, fez uma alimentação, fez uma dieta. Todo pai fica feliz de ver o filho assim, mas o pai também fica feliz de ver o filho se alegrar, dançando,
de ver um filho frequentando um ambiente saudável, elevando uma taça de vinho sem ser viciado, e dizendo: Senhor, esse vinho aqui é em homenagem ao Senhor, que também tanto gostava de festa. Gostava tanto que fez a multiplicação do vinho na primeira que faltou. Então, foi por você, tem que ser ressignificado. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou retirando Ele desses esconderijos estranhos que algumas pessoas fizeram para Ele. Tá certo? Vejo Deus no sacrifício da cruz e entendo, foi por mim, mas não me limito a dizer isso o tempo todo. Na sexta-feira santa aquilo foi me irritando tanto que me deu vontade de postar uma paisagem, um sol bonito e dizer: foi por você. Sim, ali também está a salvação manifestada. Quanto mais você escuta Deus, mais você vai se libertando dos preconceitos que você mesmo tem. Ou dessa teologia muitas vezes desapegada da vida. Sabe por quê, minha gente? Quanto mais a gente mergulha em Deus, mais a gente mergulha em nós. E quanto mais a gente mergulha em nós, mais rápido a gente vai ficar, mais atento a gente vai ficar às mudanças que nós precisamos viver. São tantas. Eu sei que você tem muitas mudanças a realizar na sua vida. E eu sei que não realizando essas mudanças, você emperra a sua felicidade. Esse regime que você adia sempre repercute na sua vida afetiva, repercute na sua vida espiritual. Essa atividade física que você está prometendo desde 2002, que vai começar, seu coração está só entupindo com o tempo. Você está perdendo a vitalidade porque não tem coragem de fazer, de realizar um gesto que vai lhe beneficiar. Que religião é essa? Que não retira a gente da cama, que não joga um balde de água na nossa preguiça, que nos coloca mais disciplinados, mais seletivos. A gente merece uma religião que mude a nossa vida, que não só nos encha de ritos. Os ritos são bons, são bonitos, nos ajudam. Mas um dia a dia bem praticado, isso é naturalmente religioso. É por isso que a gente reza na liturgia: o Senhor esteja convosco. O que a gente responde? Ele está no meio de nós. Está no meio de nós, sim. Me ajudando a escolher a salada, me ajudando a fazer a caminhada de manhã ou de tarde, não sei que hora que pode. Me ajudando a expulsar dos olhos e me ajudando a ser mais feliz. É o que eu desejo a você. Que na estrutura dos seus dias, Deus seja o seu melhor amigo. Que lhe fale ao coração e que você obedeça feliz, porque entende que aquilo que Ele lhe pede é para o seu bem. Derrame sobre nós, sobre os nossos corações, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me